Nesse breve vídeo, vou explicar o que foi o nazismo, como ele surgiu, como foi o governo de Hitler, como funcionou o Holocausto e os motivos do fim do nazismo. Bom, a expressão nazismo deriva da sigla Nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Adolf Hitler na década de 1920. Ao contrário do que algumas pessoas devem pensar, Hitler não era alemão, ele era austríaco e nasceu em 1889. Em 1923, Hitler liderou um golpe de Estado conhecido como Golpe da Cervejaria de Munique. O movimento fracassou e Hitler foi condenado a 5 anos de reclusão, dos quais cumpriu apenas 9 meses. Durante esse período que passou preso, Hitler escreveu um livro que posteriormente ficaria conhecido como A Cartilha para o Nazismo. Esse livro se chama Mein Kampf, ou traduzindo, Minha Luta. Hitler participou da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Após a guerra, Hitler passou a integrar um grupo de ex-combatentes, de trabalhadores e de membros da classe média alemã que passou a desenvolver uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha. Mas por que resgatar a dignidade política? Aí entra o como surgiu o nazismo. Bom, resgatar a dignidade política pelo fato da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra e ter sido submetida a humilhações e cobranças por parte dos outros países vencedores. A população ficou marcada por essas humilhações e por vários outros fatores da guerra, que refletiam em todos os setores econômicos, como social, cultural, etc. Mas o que seriam essas cobranças? A Alemanha foi obrigada a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, foi obrigada a ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas, a entregar à França a propriedade absoluta, com o direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sari, a ceder também à recém-criada Polônia uma faixa de terra dentro da Alemanha, o corredor polonês, conhecido assim, a fim de permitir o acesso ao mar Báltico. À medida que os conflitos sociais foram se intensificando, surgiu no cenário político alemão partidos ultranacionalistas, radicalmente contrários ao socialismo. Curiosamente, um desses partidos chamava-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista, que era liderado pelo ex-cabo de nome Adolf Hitler. Quando essa grande crise econômica atingiu uma maior força na Alemanha, em 1932, já havia no país mais de 6 milhões de desempregados. Isso mesmo, milhões. Nesse contexto de crise, os milhões de desempregados, bem como muitos integrantes dos grupos dominantes, passaram a acreditar nas promessas de Hitler de transformar a Alemanha num país rico e poderoso. Com Hitler em alta e a população alemã acreditando em suas promessas, em 1932 o Partido Nazista foi eleito, conseguindo obter 38% dos votos, mais do que qualquer outro partido. E o governo de Hitler? Bom, no poder, Hitler conseguiu rapidamente que o parlamento aprovasse uma lei que lhe permitia governar sem dar satisfação de seus atos a ninguém. Com a morte do então presidente, em 1934, Hitler agregou à sua pessoa os títulos de chanceler, de presidente e de senhor e líder de todos os alemães. O ódio aos judeus, a quem Hitler atribuía a culpa por vários problemas que a Alemanha enfrentava, sobretudo problemas de ordem econômica, intensificou-se no período nazista, fato este que culminou no Holocausto. A morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentrações, dentre elas a maioria de judeus. Por que Hitler tinha esse ódio enorme pelos judeus? Simplesmente pelo fato dele considerar os judeus uma raça fraca e impura, já que os alemães acreditavam ser descendentes de uma raça chamada ariana, que seriam os seres superiores. Hitler também odiava homossexuais, ciganos, negros. Um outro fator que também pode explicar esse ódio que Hitler tinha pelos judeus era que os judeus tinham, naquela época do nazismo, uma grande participação e influência na população e no território alemão. Como assim participação? Os judeus, eles possuíam empresas e tinham um grande poder aquisitivo.
E como Hitler considerava esse povo um povo impuro e que traria impureza para o povo alemão, ele começou a caçar e resolveu matar todos que encontrasse. Assim começa o Holocausto. Para que a supremacia racial ariana fosse conquistada pelo povo alemão, o governo de Hitler passou a pregar o ódio contra aqueles que impediam a impureza racial dentro do território alemão. O fim do nazismo. Como foi? Em dezembro de 1944, o exército soviético volta a atacar os alemães a pedido do exército americano e inglês. Em abril de 1945, forças soviéticas e americanas ocuparam toda a Alemanha. Mesmo diante das eminentes derrotas, a Alemanha nazista não se rendia. Pelo contrário, a imprensa ainda afirmava que, apesar das derrotas, a vitória final seria da Alemanha. Tribunais nazistas obrigaram a população civil a lutar em vão, pois em 25 de abril de 1945, Berlim já estava totalmente cercada por tropas soviéticas. Em 30 de abril, ao ver seu império sendo desmoronado, Hitler e a sua esposa Eva cometeram suicídio em um esconderijo ou, melhor, um abrigo subterrâneo. Pessoas afirmam que Hitler se matou com uma cápsula de cianeto e alguns afirmam que ele se matou com um tiro na cabeça. Mas isso não temos como saber, afinal de contas, o corpo de Hitler nunca foi encontrado, já que logo após o seu suicídio, Hitler teve seu corpo cremado e no seu testamento ele dizia o seguinte: "Eu encarrego os líderes desse país e seu povo a resistir implacavelmente ao envenenador de todas as nações, o povo judeu internacional." Ou seja, mesmo em seus últimos minutos de vida, Hitler ainda continuava a odiar os judeus incondicionalmente. Hitler se suicidou porque perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi outro fator que influenciou bastante, e os outros países estavam com vontade de matá-lo. As mortes eram em praça pública, pendurados de cabeça para baixo, e assim Hitler seria morto. Mas como Hitler não queria passar por essa vergonha, ele então resolveu cometer suicídio. No dia 7 de maio de 1945, o comando do exército alemão rendeu-se incondicionalmente. O fim do nazismo. Principal fato: a invasão ou a tomada de Berlim e a morte de Adolf Hitler, o líder do nazismo. Vor einem Jahr trafen wir uns zum ersten Mal auf diesem Felde. Der erste Generalappell der politischen Leiter der Nationalsozialistischen Partei. 200.000 Männer sind versammelt, die nichts hergerufen hat als das Gebot ihres Herzens, nichts hergerufen hat als das Gebot ihrer Treue. Es war die große Not unseres Volkes, die uns einst ergriffen hat und die uns zusammenführte, im Kampfe ringen und groß werden ließ. Daher können nicht alle die, die nicht die gleiche Not in ihrem Volk gelitten haben. Ihnen erscheint es rätselhaft und geheimnisvoll, was diese Hunderttausende denn zusammenführt, was in Not, Leiden, Entbehrungen ertragen lässt. Sie können sich das nicht anders denken, als durch einen staatlichen Befehl. Sie irren sich. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staate.
auch nur einer von uns atmen kann, wird er diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird zur Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne, dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen, das früher zerrissene Volk. Es würde ein Frevel sein, wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel Sorgen, so viel Opfern und so viel Not erkämpft und errungen werden musste. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werden nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. So sei dann unser Gelöbnis an diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt heil! Sieg heil! Sieg heil!